Eclesiastes, capítulo de número 3, versículo de número 1. Amém? Quem achou, dá um glória a Deus. Quem não achou, está precisando treinar em Bíblia, ler todo dia. Para depois de Provérbios, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Não, Provérbios, Lamentações, depois até eu confundi aqui, glória a Deus. Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. Diga comigo, tempo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo da onde? Debaixo da onde? Ou seja, exatamente onde eu e você estamos. Feche seus olhos, olhe comigo assim: Senhor Jesus, que nesta noite a Tua palavra possa me ensinar a esperar, a viver o tempo do Senhor para a minha vida. Senhor Jesus, que a Tua palavra seja revelação para os meus ouvidos, alimento para o meu espírito, edificação para a minha alma, que ela possa cumprir os desígnios para os quais ela será determinada nesta noite. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, fala comigo. Amém. Também estou sentindo falta do Edmilson, da Jaqueline. Muitos irmãos hoje não estão aqui, mas nós estamos no YouTube, né? Glória a Deus. Agora nós estamos no YouTube, tem um canal do YouTube, então você pode clicar no joinha, se inscrever, né? Que quando você inscreve, eu já descobri que quando você inscreve, chega para você um avisozinho no seu celular quando tem vídeo novo. E é interessante esse negócio. Então inscreve lá, Lagoinha Aeroporto. Amém? Eclesiastes 3:1 diz: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Nesta noite eu quero pregar sobre discernindo o tempo de Deus para a minha vida. Deus tem um tempo para a realização de tudo em nossas vidas. Deus tem um tempo exato, mas Ele não vai discernir esse tempo para mim, para você. Assim como Ele chamou Abraão em Gênesis 12, Ele diz: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Mas o Senhor, Ele não mostra, Ele não discerne para Abraão como seria essa caminhada. O Senhor não vai mostrando para Abraão como vai ser essa caminhada. Há um nível que precisa estar em nós, uma perspectiva, um nível de percepção, para que nós venhamos discernir os tempos de Deus na nossa vida. Deus, Ele nos dá uma promessa, Deus tem um propósito conosco, Ele tem um plano para nós, Ele tem um tempo para a realização desse plano, mas cabe a mim e a você discernir esse tempo em nossa vida. E é exatamente isso que nós queremos falar nesta noite. Você vai aprender a discernir esse tempo. Aliás, eu quero dar uma amarrada na nossa vida aqui hoje, não aquele amarrar que a gente usa como jargão, quando a gente vai enfrentar o inimigo, mas eu quero amarrar para que você não tenha para onde correr, você não vai ter para onde ir. A palavra vai estar te ensinando hoje como discernir esse tempo. O problema é que a maioria de nós tem muita dificuldade de lidar com um negócio chamado tempo. A gente tem dificuldade em lidar com o tempo da espera. A gente chega num banco e já quer que a coisa seja resolvida. A gente não suporta fila. A gente tem dificuldade não só lidar com o tempo da espera, mas com o processo que leva ao tempo. Ou seja, o processo que nós conhecemos como burocracia, ou o processo como nós conhecemos como, está demorando, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A gente não tem muita didática para lidar sobre isso. A gente é muito dependente do relógio. Tudo que nós fazemos, nós temos como pano de fundo os ponteiros do relógio, que aliás não converte. Você vai ver que daqui a pouco já deu 9 horas e eu não acabei de pregar. Nós temos dificuldade de dar com o relógio. Pior ainda, administramos o nosso tempo como péssimos, terríveis administradores. A gente é capaz de chegar assim e dizer: o nosso dia não rendeu nada, parece que ele simplesmente voou. Quem já disse isso?
Às vezes a gente tem a sensação que o tempo do nosso irmão, do nosso vizinho, tem 40 horas, ou como o Unibanco tem 25, mas o nosso parece que só tem 20. Parece que o tempo não deu para a gente fazer as coisas todas, parece que as coisas não renderam. Entretanto, cada dia continua tendo 24 horas. Desde a fundação do mundo, desde que o Senhor criou o planeta Terra, ele continua com a mesma circunferência, continua tendo seu movimento de rotação, continua tendo seu movimento de translação, ele não alterou o seu tamanho, o seu diâmetro, ele não alterou a distância do Sol, o dia continua tendo 24 horas. Cada hora continua tendo 60 minutos, cada dia continua tendo 1440 minutos, cada semana continua tendo suas 168 horas. Muitos estão vivendo angustiados devido à ansiedade causada pelo tempo. Parece que o tempo ele gera em nós uma ansiedade, ou a má administração do tempo, a gente começa a ficar muito ansioso com esse negócio do tempo. E pior, a ansiedade, ela é vizinha, ela é parceira, ela é um passo para que nós entramos em uma depressão. Quem está aqui comigo? A ansiedade começa a ficar tão grande que a depressão, muito obrigado, que Deus abençoe sua vida, que a depressão ela começa a pairar sobre as nossas vidas. Mas na realidade eu não quero pregar hoje a respeito do tempo, sobre a perspectiva do relógio, sobre a perspectiva do Cronos, até porque não seria uma pregação, seria uma palestra antropocêntrica, uma palestra psicológica, quanto à didática de questão de lidar com o tempo. Mas eu quero falar do tempo que é citado em Eclesiastes 3:1. Eclesiastes 3:1 vai falar de um tempo diferenciado, não do tempo Cronos, o tempo do relógio das 24 horas, mas ele vai falar do tempo Kairos, o tempo de Deus, o tempo da realização de Deus em algo na nossa vida. Quem está me entendendo aqui? E nós precisamos entender esse tempo, porque se nós perdemos a noção desse tempo, se a ansiedade do tempo Cronos já nos leva à angústia, a falta de percepção do tempo Kairos, o tempo de Deus na nossa vida, nos leva a uma aflição, nos leva a um estado de choque, nos faz entrar em colapso. Por quê? Porque um trem fora de um trilho, ele entra em colapso, ele descarrilha. Quem está me entendendo? E quando nós não estamos no tempo de Deus, nós corremos o risco de descarrilar, de sair desse trilho, de sair dessa meta. Nós precisamos discernir esse tempo de Deus para a nossa vida, mas discernir o tempo Kairos de Deus na nossa vida não significa estudar o tempo de Deus, mas entender a revelação de que Deus quer para a nossa vida, até porque não nos cabe e nos é proibido estudar o tempo de Deus. Atos capítulo 1, versículo 6 nos diz isso muito claramente. Ele diz assim: respondeu Jesus, não vos compete conhecer tempos ou épocas. Não é competência nossa. Não vos compete conhecer tempo ou épocas. Ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas aquilo que Ele quer revelar a mim e a você, nos compete entender. Porque Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, nos diz o seguinte: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Fato, mas ele põe uma vírgula e continua: porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que se cumpra em nós a palavra dessa lei, ou para que cumpramos a palavra dessa lei, em outra versão. Quem está me entendendo aqui? Então diga comigo: Senhor, nesta noite eu quero aprender a discernir o tempo do Senhor para a minha vida. Amém? E para não perder o costume, dá uma provocada de leve no seu vizinho e diga para ele assim: dar glória a Deus aqui é de graça, tá? Querido, você tá numa igreja batista, tá, mas numa batisleia, então você tá numa mistura assim de palavra com unção, uma mistura de Pentecoste, então você pode ir soltando os glórias a Deus aí no meio da mensagem, amém? Glória a Deus.
Mas vamos lá então, vamos discernir esse tempo de Deus na trajetória da nossa vida. Esse tempo que Deus tem reservado para nós, esse tempo que Deus tem reservado para a nossa trajetória, nós vamos discernir hoje em 4 aspectos, eu vou chamar de 4 amarras. Eu vou começar a te amarrar aqui nessa noite. Então, você vai pegar a primeira amarra, você vai dar um nó assim na sua cintura, que daqui a pouco você vai estar amarradinho, não vai ter para onde correr. Primeira coisa, primeiro discernimento. O seu nascimento foi num tempo exato e com um propósito específico. O seu nascimento foi num tempo exato. Eclesiastes, o livro que nós estamos estudando, capítulo 3, versículo 2, ele diz assim: há tempo de eu não entendi, há tempo de nascer. Às vezes a gente acha que o nosso nascimento foi um mero acaso. Às vezes eu atendo muitas pessoas e às vezes as pessoas me afirmam, né? E tem até um irmão que me diz assim: pastor, eu acho que eu nasci na época errada. Eu acho que eu nasci no tempo errado. Eu acho que eu devia ter nascido na geração passada. Eu tenho quase certeza que eu nasci na época errada. Querido, você nasceu precisamente na época em que Deus planejou para a sua vida. O seu nascimento foi predeterminado. Deus planejou o seu nascimento e lhe deu uma tarefa específica para você cumprir dentro da sua geração. Vou te explicar melhor. Antes de Deus te criar, Ele criou um propósito. Olha isso. Deus criou um propósito, olhou para aquele propósito, olhou para aquele plano e disse assim: agora eu preciso criar alguém com as características para a realização desse propósito, para que ele possa cumprir esse propósito. Isso é muito forte. Aí Deus, ele pensa em quem? Deus pensa em você. Você já parou para imaginar que no dia que você nasceu, existiam pelo menos 300 milhões de possibilidades para você nascer? Eram 300 espermatozoides disputando a cadeira que você está sentado hoje. No meio de 300 milhões, Jeová apontou o dedo para você e diz: é Ele que eu quero é Ele, eu tenho um plano para Ele, eu tenho um propósito para Ele, eu tenho algo para Ele cumprir, e eu vou cumprir, porque o meu nome será glorificado na vida dEle. Você já percebeu que quando você nasceu, no mesmo hospital, muitos nasceram? Na mesma cidade, centenas ou milhares nasceram. Na sua família, muitos nasceram. Você já percebeu que na sua caminhada até o dia de hoje, muitos faleceram pelo meio do caminho, muitos deixaram de existir? Você já percebeu que parentes, amigos, colegas de infância, de escola, colegas lá do primeiro ano, já não existem mais e você existe? Será por quê? Será porque eles sofreram acidentes e você não? O que você está pensando? Que Deus brinca de roleta russa? Por que você acha que você está vivo? Não, hoje eu decidi acordar vivo e falei: coração, bata. E ainda falei em nome de Jesus. Você não decide a sua vida. Os seus dias já foram escritos. A tua biografia, o livro da sua biografia já foi escrito. O salmista deixa isso muito claro em Salmo 139, versículo de número 16, ele diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe. Trazendo para uma linguagem biológica, ele está dizendo o seguinte: você ainda era um embrião, e eu já te assistia, e eu já te via. Ele diz assim: os teus olhos me viram uma substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, quanto nenhum deles ainda existia. Tem versão que vai dizer: todos os seus dias já foram contados, e contados aqui não é uma contabilidade numérica, é narrados. Queridão, antes de você sair do ventre da sua mãe, Jeová já publicou a sua biografia nos anais celestiais. Ou você acha que quando você faz uma coisa, Jeová olha de cima e fala assim, fica surpreendido? Todos os seus dias já estão narrados. Filipe, João capítulo 1,
versículos de 43 a 45. Jesus chama Filipe para ser discípulo. Filipe ia seguir Jesus, e aí ele encontra um camarada chamado Natanael. Ele fala assim, no versículo 45 de João capítulo 1: Natanael, nós encontramos Jesus, o Messias, o Nazareno, aquele profetizado lá por Moisés, que vai salvar o mundo. Nós encontramos ele, Natanael. Aí Natanael responde: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas Jesus chega para ele no verso 48 e fala assim: ô Natanael, João 1,48, antes de Filipe te ver, antes de Filipe te chamar, eu já tinha te visto lá debaixo daquela figueira brava. E daí? Mas o que acontece nesse versículo? Aquela matança decretada por Herodes, de que toda criança até 2 anos de idade deveria ser morta, Maria e José pegou Jesus e fugiu para Belém, sim ou não? Quem lembra disso? Eu não lembro, mas eu li, está nos evangelhos. Maria e José levou Jesus. Só que a mãe de Natanael, está dando a microfonia aqui, pode ser os microfones, ou então violão, contrabaixo, pode ser o restante. A mãe de Natanael pegou Natanael com 2 anos de idade e escondeu Natanael debaixo de uma figueira. Jesus era uma criança de 2 anos de idade. Jesus era uma criança recém-nascida. Aí, Jesus, depois de adulto, com 30 anos de idade, vira para Natanael e fala assim: Natanael, eu te vi debaixo da figueira. Ou seja, Jesus ele já conhecia toda a vida de Natanael. O Senhor conhece toda a sua história. Mas além de conhecer sua história, além de você ter nascido num tempo específico, Deus tem um propósito para você. O propósito na vida de Mateus. Qual é o propósito na vida de Mateus? Além de ser apóstolo, era escrever o Evangelho de Mateus. O Senhor em Mateus capítulo 9, versículo 9, está passando em frente à coleteria de impostos e vira para Mateus e fala assim: Mateus, segue-me. Segue-me. Aí você fala assim: tá, Mateus seguiu. Mas entenda uma coisa, olha o que diz o texto. Partindo Jesus dali, viu sentado na coleteria de impostos o quê? Ele viu o quê? Ele viu o quê? Eu não entendi. Viu o quê? Diga para o seu vizinho: ele viu um homem. A tradição diz que haviam 220 cobradores de impostos na estrada que descia de Jerusalém para Cafarnaum. 110 deles ficavam à esquerda da estrada, 110 dele ficava à direita da estrada. E aí Jesus passando, ele viu o quê? Ele viu um homem. No meio de 220 homens, ele poderia ter chamado qualquer um, mas no meio de 220 homens ele viu o quê? Um homem. Deus tem um propósito específico para a sua vida. Aquilo que Deus criou você para fazer, você vai fazer. Eu falei sobre Spurgeon, Charles Haddon Spurgeon aqui semana passada, a conversão dele. Spurgeon pregando certa vez, ele disse assim, abre aspas: o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer por meio de um homem que se colocar em suas mãos sem reservas. E aí eu acrescento, mas é necessário discernir o tempo de Deus para que isso aconteça. No mundo antediluviano existiam milhares de pessoas. Deus viu um homem, Noé. Na velha Mesopotâmia existiam centenas e milhares de pessoas. Deus viu um homem, Abrão. No Egito haviam milhões de escravos, para ser mais preciso, 1.300.000 escravos. Deus viu um homem, quem? Moisés. Deixa eu te falar uma coisa. Você só está aqui hoje porque lá do céu alguém apontou o dedo para você e disse: eu escolhi ele, eu tenho um propósito na vida dele, eu tenho um propósito na vida dela, e eu vou cumprir. No meio de 220, no meio de 1 milhão, no meio de 1 trilhão, no meio de 1 bilhão, ele apontou para você e disse: é você que eu quero, o propósito da minha vida é em você, e eu te escolhi. Ninguém vai fazer aquilo que Deus te chamou para fazer.
Ah, eu fui chamado para tal tarefa. Não adianta, queridão, outra pessoa não vai fazer. Quem vai fazer é você. Provoca seu vizinho e diga para ele: Deus escolheu a sua vida, não foi a do seu irmão, para fazer o que Ele te mandou fazer. Isso é um jogo de futebol que não tem ninguém reserva no seu lugar, queridão. Essas frases tem que anotar, pastora Mário. Mas você já percebeu que quando Jeová chama, Ele chama 2 vezes? Rogério, Rogério. Adriano, Adriano. Gênesis 22:11, Abraão, Abraão. Gênesis 46:2, Jacó, Jacó. Êxodo 3:4, Moisés, Moisés. 1 Samuel 3:10, Samuel, Samuel. Lucas 10:41, Marta, Marta. Lucas 22:31, Simão, Simão. Atos 9:4, Saulo, Saulo. 1 Cássio 1:1, Adriano, Adriano. Magda, Magda. Marcos, Marcos. Visitante, visitante. Agora, por que Deus chama 2 vezes? Na cultura judaica, o nome, ele é muito mais do que uma identificação. Ele é uma síntese da sua biografia. Ele é uma profecia daquilo que você vai fazer na vida. Abrão, pai de multidões. Israel, príncipe de Deus. É uma síntese da sua história, do que vai acontecer na sua vida. Ou seja, quando Deus está te chamando pelo nome, Ele está dizendo o seguinte: eu sei a sua história, eu conheço a sua biografia, eu sei quem você é, eu sei exatamente quem é você, eu não estou enganando. Agora, quando Ele chama 2 vezes, Ele está dizendo mais ou menos o seguinte: eu tenho certeza que é você, eu conheço a sua estrutura, eu conheço a sua fraqueza, eu conheço as suas mazelas, eu conheço os seus pecados, eu conheço você, e é exatamente você que eu chamei e vou usar. Dá chora lá, pode aplaudir. Quando Deus lhe chamou, querido, Ele não enganou. Não adianta esconder no porão de um navio como fez Jonas, não, porque Ele vai lá e te pega. Cuidado. Agora, sabe o que Deus me mostra? Tem muita gente aqui hoje querendo jogar a toalha. Muita gente aqui hoje querendo chutar o balde. Muita gente aqui hoje querendo dizer: olha, eu acho que isso não é para mim. Acho que Deus não me chamou para esse negócio. Mas Jeová diz para você: joga não, vem para cá. Eu conheço o final da história. A história não continua assim não. A sua história ela vai mudar. Entenda, você já imaginou que crente quando está passando, você já percebeu isso? Crente quando está passando por um momento de tribulação, ele fala assim: eu quero morrer. Me lembrei agora do profeta Elias na caverna. Eu quero morrer. Se eu fosse Jeová, eu falava assim: você quer morrer? Seus problemas acabaram, Jezabel está te procurando, querendo te matar, por que você está correndo dela? Quer morrer não? Quer não? Eu quero morrer. E aí faz aquelas orações. Eu quero que o mundo... Você imagina Deus ouvindo a oração de Jó. Eu quero que o mundo se estrague. Eu quero que os fundamentos da terra se abalem, que as estrelas dos céus caem, que o sol perca seu brilho. Você imagina Jeová respondendo a oração de Jó. Deus não responde oração de crente aflito. Deus não responde oração no momento de angústia, porque no momento de angústia a gente fala besteira, a gente ora bobagem, a gente deseja coisa que... Eu imagino Deus faz até assim: deixa, depois eu conserto isso. Está lá querendo morrer, quer não. Daqui a pouco eu mando um corvo levar um pão para ele, como foi com Elias. Daqui a pouco eu cuido dele. A Bíblia diz que o Senhor conhece o final das coisas antes do início delas. Eclesiastes 7:8. Deus conhece o final da sua história. Desiste não, queridão. Desiste não. Ele conhece o final da sua história. O que Ele te chamou para fazer, você vai fazer. Agora vamos amarrar mais um tiquinho. Segundo lugar, Deus te criou no momento exato
para cumprir um propósito específico, fato, mas esse propósito tem o tempo exato para sua realização. Opa, te amarrei agora. Porque a gente sai daqui falando assim, não, Deus falou que vai acontecer comigo, Deus me deu um sonho, Deus fez, Deus aconteceu, Deus me deu a revelação, eu quero fazer amanhã. Calma mais um tiquinho, espera, é no tempo de Deus. Eclesiastes, nós estamos estudando, capítulo 3, versículo 2, diz assim: há tempo de plantar e há tempo de colher. A nossa existência na terra se dá pelo cumprimento de propósito, sim, mas no tempo determinado por quem? Por quem? E passa tão rápido, querido. O salmista fala no Salmo 90:10 que a vida de um homem dura 70, 80, e o que passar disso é enfado, é canseira, né? Eu quero viver muito, eu quero estar 85 anos em cima de uma moto com a pastora Magda na garupa, em nome de Jesus, amém? Fala amém, liga esse negócio comigo, meu irmão, concorda comigo aí, em nome de Jesus, amém? Mas ele diz, o que passar disso é enfado. Sabe qual é o problema? Muita gente já perdeu bênçãos, já perdeu oportunidades por dificuldade de lidar com o tempo da espera. Não, Deus me chamou para fazer alguma coisa, tem que ser agora. Não, Deus tem um propósito na minha vida, então tem que cumprir agora. Perdemos bênçãos e oportunidades porque não lidamos com o tempo da espera. Deus te chamou com um propósito, você nasceu no tempo certo, mas esse propósito é no tempo dele. Aguenta a mão que ele vai fazer. O salmista diz no Salmo capítulo 1, versículo 3, ele diz assim, Salmo 1, 3, o justo, quem é justo aqui, dão glória a Deus? Quem não deu glória a Deus, você é justificado, porque a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, 21, que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. É por isso que a sua oração tem poder. Tiago 5,16 fala aqui, a oração de um santo, é assim? A oração de um perfeito, é assim? A oração de um justo, pode ir muito em seus efeitos. Voltando para o texto, Salmo capítulo 1, versículo 1, quem é justo aqui, dão glória a Deus. Olha como é que aumentou o número de justos. O justo é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que dá no devido tempo o seu fruto. Eu fui estudar isso aqui, esse devido tempo que Davi estava usando. Eu fui para o original, eu falei, o que Davi quer dizer com esse negócio? E a Bíblia diz, o original, etch, o original hebraico, etch, significa estação própria, tempo oportuno, ocasião certa. E é tão interessante que ele faz um link com esse negócio. Ele diz assim, aquele que dá fruto na época certa, as suas folhas não murcham, e ele será bem sucedido em tudo que ele fizer, ele vai prosperar. Mas ele só vai prosperar, e as folhas só não murcham se ele fizer no tempo. Quem está aprendendo aqui, dá glória a Deus. Quando Deus me disse que eu ia ser um pastor e um pregador, apesar de eu não concordar, né, eu não queria isso para mim, confesso para os irmãos, eu falei, Senhor, eu pastor, tímido do jeito que eu sou, não sei nem falar, não sei nem escrever. O Senhor falou assim, aí eu falei assim, então tá bom, eu vou começar. Eu quis até precipitar o negócio, deu tudo errado. Eu quis fazer num tempo fora de Deus. Muitos recebem um chamado, um sonho e ficam ansiosos. Esses dias uma irmã me contou um sonho, pastor, tive um sonho que não sei o que, pastor, não sei o que, eu acho que eu vou para o carnaval evangelizar. Eu falei, vão, você vai comigo tocar num acampamento de jovens. A gente precisa entender o tempo de Deus na vida da gente, sabe por quê? Porque Satanás, ele cria ciladas que aparentemente parecem ser de Deus para nos pegar. E é tão sutil que às vezes a gente não entende. Você já percebeu que todas as vezes que Deus faz uma promessa para a gente tem a sensação de que ela vai se cumprir amanhã? Um pregador disse uma vez que José chegou no Egito como escravo e de repente ele se tornou governador. Bom, o menino chegou lá com 17 anos de idade, tornou governador com 30. Se 13 anos de escravidão, longe da família,
Passa rápido, é de repente, eu não sei não. Mas às vezes a gente tem a sensação de que Deus esqueceu da promessa que Ele fez para a gente. Quem tem essa sensação? Às vezes a gente tem essa sensação principalmente quando a gente atravessa longo período de angústia, de tristeza, de provação, a gente tem essa sensação. E sabe o que é pior? Que na hora da crise, a gente só vê os problemas e não as promessas. Na hora da crise, a gente mede Deus com a nossa medida. A gente coloca Deus no mesmo lugar como se Deus fosse igual a nós. A gente tem a sensação de que Deus é exatamente igual a mim, exatamente igual a você. Ah, pastor, eu não tenho essa sensação, não. Eu nunca igualei Deus a mim. Ah, não, vou te provar que já. Quem tem promessas de Deus aqui? Tá. Você já percebeu que quando você peca, quando você faz alguma bobagem, quando você tropeça dali, tropeça daqui, desvia, fraqueja, aí você diz assim: ah, Deus me fez uma promessa, mas eu já pisei tanto na bola que Deus não vai cumprir essa promessa mais na minha vida. Vamos ser sinceros, quem já pensou isso? Acontece, queridão, que as promessas que Deus fez para mim, as promessas que Deus fez para você, eu acabei de pregar, foi antes de você nascer, foi antes de eu nascer. Primeiro Ele criou o propósito, depois Ele te criou para cumprir esse propósito. A promessa que Ele fez não foi baseada na sua infidelidade. Ele sabia que você ia errar, Ele sabia que você ia pecar, Ele sabia que você ia fraquejar, mas Ele fez a promessa. Deus não é como eu, Deus não é como você, que promete algo com alguém, e quando alguém falha, a gente acha que não é merecedor. Fiel é aquele que prometeu na sua vida. Pode aplaudir. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, versículo 23, fiel é aquele que prometeu. Segundo Timóteo 2,13, ele diz: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então, a gente tem esse negócio. Aí eu prometi para alguém que eu ia fazer algo para ele. Aí a gente começa a ver que aquele alguém não é merecedor. A gente fala assim: olha, eu só vou fazer quando você merecer. As promessas de Deus não são assim. Quem está me entendendo aqui? E a gente tem a sensação de que Deus esqueceu. Noé, quando Noé entra na arca, Gênesis capítulo 7, versículo 16, a parte B, Jeová fecha a porta do lado de fora. A Bíblia diz que foi Jeová que fechou. Quando Jeová fecha a porta do lado de fora, o dia fica igual sexta-feira passada aqui em Belo Horizonte, fica negro, chuva caindo, relâmpago, trovão, vento, e Noé só ouve isso. Foram 150 dias sem ouvir a voz de Deus. 150 dias de silêncio sem ouvir a voz de Deus. Noé começou a ficar desesperado: eu quero ouvir a Deus, eu quero ouvir a Deus. Mas a Bíblia diz em Gênesis capítulo 8, versículo 1, a Bíblia diz assim: lembrou-se Deus de Noé. Porque Deus esquece? O lembrar de Deus aqui se refere ao momento preciso que o amor fiel e misericordioso do Pai se junta com o poder da intervenção oportuna de Jeová Jiré. Ao tempo que vai se manifestar, ao tempo que a porta da arca vai abrir, mas quem abre é o Senhor. Quem fechou a porta foi o Senhor. Ele faz uma aliança com Abraão em Gênesis capítulo 17, muda o nome de Abrão para Abraão. Ele coloca a circuncisão como termo dessa aliança. Ele fala: olha, essa terra, Abraão, que hoje você é peregrino, eu vou dar à sua descendência. Eles vão sentar nessa terra, eles vão pisar nessa terra.
470 anos se passaram. Abraão não viu a promessa com os olhos físicos da terra. A promessa foi para Isaac, passou de Isaac, foi para Jacó, passou de Jacó, foi para os 12 filhos. Os 12 filhos subiram para a terra de Gosé como 70 homens e mulheres, se multiplicaram em 1.300.000 hebreus. Essa multiplicação aconteceu, atravessaram o deserto, ficaram 40 anos no deserto. Quem atravessou o deserto foi Moisés, legislando esse povo. Atravessaram o deserto. Depois desse tempo, quem cruzou a terra e pisou foi quem? Josué e Calebe. Aconteceu, mas demorou 470 anos. Sabe qual é o nosso problema? A nossa geração está experimentando um mal muito sutil que tem atingido o nosso século. A nossa geração tem experimentado a síndrome do pensamento acelerado. Somos a geração online, as coisas têm que ser na hora, se não acontecer na hora, elas não servem, não quero mais. Esses dias alguém me falou assim: ah, pastor, por que não deu para você me atender essa semana? Também não quero mais. Eu falei assim: ô filho, o Senhor me deu unção, onipresença não. Não dá para estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Não dá para fazer tudo que a igreja quer. Eu estou até orando a Deus e assim, vou conversar com o pastor Cláudio para mim sair de Lagoinha Pampulha e ficar de vez só aqui. Porque você fala assim: gostei do seu glória a Deus. Aí pastor, está gravado, ó, acabou. Não dá, lá são 450 membros. E aí você começa, são 2 igrejas. É complicado. A gente precisa sair desse tempo acelerado. As coisas de Deus não são rápidas como nós queremos. Não é do jeito que a gente quer, não é no tempo da gente. Há um tempo determinado de Deus para seu plano, para que seu plano concretize em nossa vida. Aquilo que parece estar demorando dentro da nossa perspectiva, dentro da nossa expectativa de tempo, pode ser que está exatamente no tempo de Deus. Se Deus nos der antes, a gente joga fora. E eu estou vendo igrejas abrindo portas e fechando portas. Por quê? Porque nós pegamos alguém que acabou de receber um chamado, acabou de sair do seminário, é neófito, a gente unge, consagra pastor e coloca, dirige uma igreja. Homens de Deus não são formados em micro-ondas. Homens de Deus são forjados em caráter, na provação, na dor, na angústia. Sim. Você acha que a vida de Jesus, de Moisés, de Pedro, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Paulo, foi um mar de rosas? Primeiro ele nos treina, primeiro ele nos amadurece. Fala comigo, amadurece. Mas fala bem alto, amadurece. Primeiro ele nos amadurece e depois, em seguida, é que ele nos entrega. Não há um neófito na Bíblia. Todo mundo sabe o que é neófito? Neófito é recém-convertido. Não há um neófito na Bíblia que é entregue para ele um ministério de peso. Significa dizer que o tempo é pedagógico. O tempo prepara. O tempo te capacita. Jesus começou o ministério dele com 30 anos de idade. Jesus. Foram 30 anos de preparação para um ministério que demorou apenas 3 anos e que culminaram em 3 horas de crucificação e que resultaram em 3 dias debaixo da terra para que eu e você pudéssemos ser salvos. Foi 10 anos de preparo para cada ano de ministério. E a gente quer as coisas para ontem. Tem muita gente que ora assim: Senhor, me dá paciência. Mas me dá muita paciência, mas me dá logo.
Dá uma olhada no seu irmão. Você vai dar, aponta o dedo de profeta para ele e fala assim: no tempo de Deus, você nunca está atrasado. No tempo de Deus, você nunca está atrasado. Vamos continuar? Vamos amarrar mais um tiquinho? Primeiro lugar, o seu nascimento foi no tempo exato com um propósito específico. Amém? Mas esse propósito tem o tempo de Deus para se concretizar. Não é no meu tempo e não é no seu tempo. Terceiro lugar, vamos amarrar mais um tiquinho. Temos que esperar o tempo do cumprimento da promessa? Sim. Mas enquanto ele não acontece, nós precisamos participar dos sonhos de Deus. É incrível como nós tendemos a caminhar pelos lineares extremos. Tem muita gente que caminha no esperar de braços cruzados. Eu não sei quanto a você, mas geralmente o profeta, quando vai te dar algo de Deus, fala assim: te prepara. Não tem um negócio assim? Parece que o te prepara é até mais pentecostal, é mais assembleiro. Te prepara. Que Deus vai fazer de você um pregador, que Deus vai te dar uma empresa, que Deus vai te prosperar, Deus vai te dar uma família, Deus vai te dar um casamento, Deus vai te dar isso, mas não tem um te prepara antes. O problema é que a gente risca o te prepara, né? Não, Deus me criou com um propósito específico, no tempo certo, então eu vou aguardar o tempo de Deus. Te prepara que eu vou fazer de você um pregador. Não procura um seminário, não procura um curso de teologia, não procura um curso de estudo da Bíblia. Te prepara que eu vou te fazer um cantor, não procura uma aula de canto. Te prepara que eu vou fazer um grande músico, não procura uma aula de instrumento. Te prepara. Você tem que esperar o tempo de Deus, mas enquanto você espera, 1 Samuel 16, eu vou falar nisso semana que vem. Eu já falei, 2 semanas já que eu começo a pular o negócio. Mas o profeta Samuel unge Davi como rei de Israel. O que Davi faz? Agora eu sou rei de Israel. Vai lá e usurpa o trono do rei Saul. Dá licença que agora quem é rei aqui sou eu. É assim? Não. Ele voltou e foi cuidar das ovelhas. Continuou cuidando das ovelhas. Detalhe, olhou para as ovelhas agora como súditos. Ô querido, quando Deus me chamou para ser pregador, eu morava sozinho. Eu pregava para as cadeiras, em casa, na minha sala. Pregava. Já preguei para fogão, já preguei para geladeira, já preguei para sofá. Sabe o que é pior? Eu faço isso até hoje. Pergunta a pastora Magda. Ou você acha que a mensagem que você está ouvindo aqui, eu não ouvi primeiro? Ela foi pregada ontem para mim, às 19h30 da noite. Eu no meu quarto, a pastora Magda até ri, que às vezes eu coloco 2 almofadas e faço um púlpito. Eu estou pregando para mim. A palavra tem que entrar no meu coração. E é todo sábado, não é, amor? Todo sábado. E tem dia que o fogo cai lá no quarto, que ela fala assim: eita, o negócio está bom lá dentro. Tem dia que eu tô igual eu tô aqui. Te prepara. As coisas precisam ser preparadas. Esse negócio de pregador escreve uma mensagem 10 minutos antes do culto, decide que vai pregar 10 minutos. As coisas de Deus são organizadas. O próprio Salomão, estamos estudando Eclesiastes, o próprio Salomão nos adverte em todo o decorrer do texto de Eclesiastes 3, do versículo 1 a 8, ele diz que também há tempo de edificar, há tempo de ajuntar pedras, há tempo de coser ou costurar, há tempo de falar, há tempo de guerrear, ou seja, há tempo de agir. José decidiu que ia viver os planos de Deus para a vida dele, os sonhos de Deus para a vida dele. E isso faz toda a diferença para quem quer se assentar na cadeira do governo. José se assentou, José do Egito. Deus planejou algo específico para você? Sim. No tempo dele? Sim, vale lembrar. Mas se você não quiser, não vai se cumprir.
É incrível, nós estamos falando de um Deus soberano que chama raios pelo nome, lá em Jó capítulo 38, versículo 35, a Bíblia diz que ele chama os raios pelo nome, os raios se apresentam a ele e diz, eis-nos aqui. A Bíblia diz que com o sopro das suas narinas, ele congela os rios, e com a ordem dele os rios voltam a correr. Ou seja, um Deus que domina todas as coisas, criou um negócio chamado livre-arbítrio. Ele poderia fazer tudo que... Ele poderia te obrigar a fazer o que ele quer, sim ou não? Claro que sim, ele é Deus. Mas, no entanto, ele não faz. Ele cria o projeto, cria você para o projeto, para você executar no tempo do projeto, divide esse projeto com você, às vezes usando um profeta, te prepare, ele te comissiona para esse projeto, mas se você não quiser fazer, não vai acontecer. Gênesis 37, versículos 5 e 9, foram dois sonhos, versículo 5 e versículo 9. Deus não usou um profeta, te prepare, mas ele falou com José através de um sonho. Primeiro sonho, um graveto de lenha, um feixe em pé, e os outros deitados em volta dele. Você conhece o sonho? Quem conhece esse sonho aqui? Glória a Deus. O segundo sonho era o sol, a lua e as estrelas, o sol no meio, a lua e as estrelas se prostrando diante dele. Deus dividiu com José o sonho dele. O que José fez em seguida? José começou a participar dos planos de Deus. José começou em Gênesis 37, 2, servir o seu pai com uma outra ótica. José decidiu servir em Gênesis 39, versículo 2 e 3, a Potifar. Você já parou para imaginar? José tinha tudo a seu dispor, tinha um cavalo 4.5, direção hidráulica, 4x4, que era o melhor cavalo, estava na mão dele, ele era regente da casa de Potifar. Tinha um cavalo, ele sabia o caminho de volta para a casa do pai. Ele poderia montar nesse cavalo à noite, era tudo aberto para ele. Ele poderia voltar para a casa do pai e falar assim: olha, seus filhos fizeram isso comigo, e ainda ia queimar os irmãos. Ele poderia fazer isso, sim ou não? Mas ele decidiu viver os sonhos de Deus, ele se submeteu à vontade de Deus, ele agiu, ele serviu ao seu pai em Gênesis 37, 2, mas ele serviu a Potifar em Gênesis 39, 2 e 3, ele serviu o carcereiro em Gênesis 39, 21 e 22, aí ele serviu a Faraó em Gênesis 40. Na casa ele servia, no tempo da escravidão ele servia, no tempo da provação, no presídio ele servia, e no tempo do sucesso ele continuou servindo. Sabe o que Jesus tem para dizer para você? Mateus 25, 21. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, porque você serviu na casa de Potifar, porque você serviu na escravidão, porque você serviu antes de você estar no lugar que eu quero te colocar, porque você foi fiel no pouco, no muito eu te colocarei. E aí eu amo o final do versículo: entra no gozo do seu Senhor. Tem gente que Deus fala: você vai ser pastor, acabou, faço mais nada, não limpo mais banheiro, não arrumo mais cadeira, não faço mais nada, sou pastor. Deus falou que eu sou pastor. Imagina Davi, se é rei agora, curve-se diante da minha face, sou rei. Quando foi a última vez que você serviu alguém aonde Deus te plantou, sem esperar uma moeda de troca? Parece aquele adolescente, né? Principalmente as mulheres. Parece que eu sou escravo dessa casa. Já viu um negócio assim? Quem já ouviu isso? Leocádio quase encosta o dedo no teto. Serve onde Deus te colocou, querido, porque Ele vai te colocar onde Ele determinou no tempo dele, mas enquanto Ele não te coloca, sirva onde Deus te colocou. Rodecaster, Dr. Rodecaster, o testemunho de Rodecaster diz o seguinte: ele era um jovem estudante, e no tempo das férias ele pegava os livros dele e ia vender nos interiores. E certa feita, Rodecaster, o menino Caster,
Ele estava numa fazenda, aí ele sentiu uma sede muito grande, tinha uma adolescente de 13 anos de idade. Ele disse para aquela adolescente: eu estou com sede, você pode me dar um copo d'água? Aquela adolescente foi lá dentro, demorou um pouquinho, e depois ela voltou para ele com um copo de água e um copo de leite gelado. Querido, e para quem não conhece o poder de um leite gelado de madrugada com um bolo de final de festa, aquele torta de chocolate, bolo de cenoura com cobertura de chocolate, ou aquele bolo de aniversário que você volta para casa, você acorda de madrugada, pega aquele leite gelado e come dele. Quem sabe o que eu estou dizendo aqui? Ela entregou aquele copo de leite gelado para a rua de Caster. Ele agradeceu e disse: quanto é esse copo de leite? Ela falou assim: de maneira nenhuma, senhor, eu vou cobrar de você, é seu. Passaram-se os anos, aquele jovenzinho estudante Rod Caster se tornou o Dr. Carter, dono de uma rede de clínica nos Estados Unidos. Certa feita à noite ele foi acordado, porque chegou um caso grave em uma das suas clínicas. A pessoa estava em coma. Quando ele chegou em uma das suas clínicas, ele olhou aquela mulher já de quase 30 anos de idade, ele reconheceu no rosto daquela mulher a fisionomia daquela adolescente de 13. Ele chamou a equipe dele, falou: eu quero a melhor junta médica para esta mulher, eu quero o tratamento de presidente, eu quero o melhor quarto da melhor clínica que eu tenho, não me deixem ela morrer. Ninguém entendeu nada, mas o chefe mandou. Passaram-se os dias, aquela mulher saiu do coma. Quando ela saiu do coma, chegou para ela a enfermeira, e ela feliz porque saiu do coma, mas ela disse: onde que eu estou? Esse hospital chique, não me trouxeram para cá, o que foi isso? Eu não tenho dinheiro para pagar isso. E medicina nos Estados Unidos é cara, e você tem que pagar, ainda que demore 30 anos, mas você tem que pagar. A enfermeira chegou para ela com aquele chumaço de papel, cheio de notas, de contas, de valores. Aquela mulher começou a entrar em estado de desespero, porque ela sabia que não poderia pagar aquela conta. Mas a enfermeira disse para ela: calma, olha na última folha. Na última folha estava escrito em letras garrafais, no tom de vermelho: já foi tudo pago com um copo de leite. Servir é um tempo de depósito, mas um depósito do qual você não tem a senha do saque. Só o tempo lhe dirá o dia que você vai sacar esse depósito. Aprenda a servir aonde você está. Participe dos planos e dos propósitos de Deus para a sua vida aonde você estiver. Quem está me entendendo aqui? Às vezes a gente quer sair de uma igreja, às vezes a gente quer fazer tanta coisa, mas vamos lá. Em primeiro lugar, o seu nascimento veio no tempo exato com o propósito que Deus separou. Segundo lugar, amarrando, mas esse propósito tem o tempo de Deus para cumprir, não cumprem antes da hora. Terceiro lugar, mas enquanto esse tempo não chegue, participe dos sonhos de Deus como José. Mas quarto lugar, agora eu acabei de te amarrar. Participar dos planos de Deus não significa que você é o maestro, você não é o regente. Às vezes a gente acha que participar do plano de Deus é eu fazer aquilo que Deus tem que fazer. Eu deixo de fazer aquilo que Deus quer que eu faça como participante dos sonhos dele, mas começo a ser o regente da orquestra. Senhor, sai do controle e deixa que eu entro. Participar dos planos de Deus não é ser regente. Você não foi, eu anotei uma frase que Deus me deu: você não foi chamado para maestrar a sua vida, mas para deixar ser tangido pelo grande maestro. Continuando o que estamos aprendendo, Eclesiastes 3, o versículo 6, a parte B, ele diz assim: há tempo de guardar. Eu falei assim, mas meu Deus, há tempo de guardar? Não está batendo com a mensagem? O que o senhor quer dizer aqui? E eu fui para o original. O original significa há tempo de chamar. Chamar no hebraico significa guardar-se, conter-se, abster-se, observar, esperar por,
vigiar, prestar atenção. Há um tempo de Deus para todo propósito. Jesus disse para sua mãe Maria em João capítulo 2, versículo 4, ela queria que ele multiplicasse água em vinho, mas ela estava usando o vinho na conotação sangue, na conotação salvação, na conotação propósito. Aí Jesus fala assim para ela: mulher, ainda não chegou essa hora. Enquanto não chega, eu vou participando dos planos de Deus para a minha vida. Eu vou curando, eu vou pregando, eu vou multiplicando água em vinho, eu vou fazendo, acontecendo, mas o derramamento do sangue ainda não chegou na hora. Se eu antecipar, eu queimo etapas. Participar dos planos de Deus não é queimar etapas. João capítulo 7, o mesmo Jesus, os irmãos dele, do versículo 1 ao 9, os irmãos dele estavam falando assim: mas peraí, já que você faz essas coisas aqui em Nazaré, vai lá em Jerusalém fazer para todo mundo ver. O Senhor responde para eles em João capítulo 7, versículo 6, o Senhor fala assim para eles: ainda o meu tempo não chegou. Marcos 1, 34 e 44, ele pede para os discípulos dele não o identificarem como Cristo. João 7,30, a Bíblia diz: procuravam prendê-lo, mas ninguém colocava a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Já Jacó, nosso amigo Jacó não esperou, orquestrou, regeu a sua vida. Jacó tinha uma promessa de Deus, sim ou não? Ele tinha que esperar o tempo de Deus, sim ou não? Enquanto ele esperasse, ele tinha que cumprir os propósitos de Deus, sim ou não? Mas ele regeu, ele se vestiu de Esaú, queimou etapas. Tem muita gente se vestindo de Esaú para chegar lá na frente mais rápido. Jacó queimou o tempo da preparação, a etapa da preparação. Ele não precisava disso, porque Deus já tinha falado que a primogenitura era dele. E olha, para uma lei espiritual, Deus já tinha falado com Raquel, sua mãe, que o maior serviria o menor. Por uma lei biológica, porque a medicina diz que num parto de gêmeos, quem nasceu por último foi gerado primeiro. Pela uma lei jurídica, ele já tinha comprado a primogenitura por um prato de lentilhas. Ele não precisava usurpar a consciência do pai. Resultado, ficou na terra alheia, trabalhou para o seu tio Labão como escravo durante 20 anos, 14 só por causa de Raquel e Lia. Jonas, Jeová vai lá na bilheteria, compra uma passagem, um bilhete para Tarsis e entrega na mão de Jonas. Jonas pega esse bilhete, espera Jeová virar as costas, vai na bilheteria, troca o bilhete para ao contrário, né? Compra o bilhete para Nínive, ele troca para Tarsis. Jeová falou assim: você não quer ir para Nínive de navio não? Então você vai de submarino, eu te coloco dentro do submarino, mas você vai. Foi de peixe. Sansão precipitou ao casar com uma mulher que não era do povo de Israel. Quantos chegam perto de mim e falam assim: pastor, arrumei um namorado. Oh, que bênção, irmã. Pastor, ele é perfeito, perfeito. Você precisa ver como é que ele trata a mãe. Abre a porta do carro para a mãe, pastor, você acredita? Que bênção. Pastor, ele é educado, trabalhador, honesto, não bebe, não fuma. Pastor, ele é até cruzeirense, é perfeito. Aí você pergunta: é convertido? Pastor, só falta isso. Sansão casou com uma mulher assim chamada Dalila. Foi precipitado e os pais falaram: não faça, ele fez. Resultado? Terminou com os olhos vazados, esmagados pelas colunas do templo Dagon, do povo dos filisteus. Sabe qual é o salmo que todo crente ama? Salmo 40, versículo 1. Crente apaixonado com esse salmo. Diz assim: esperei com paciência. Vamos falar todo mundo junto? Esperei com paciência. Só que não termina aí. Tem muita gente esperando com paciência, mas não é no Senhor. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Não tenha pressa.
Deus te chamou com um propósito específico, o seu nascimento foi no tempo certo, com um propósito específico. Mas esse propósito você tem que aguardar o tempo de Deus para ele acontecer. Enquanto você aguarda o tempo de Deus, você tem que participar dos sonhos de Deus. Mas participar dos sonhos de Deus não significa que você é o regente. Fala comigo assim, está amarrado. Agora, quer mais um detalhe? Tempo de crise não é momento de tomar decisões também não, tá? Esse dia chegou um irmão perto de mim, com a malinha na mão. Eu briguei com aquela mulher que Deus me deu. Lembrei até de Adão na hora, né? É a mulher que Deus me deu. Tomou decisão precipitado, antes da hora. Briga com o patrão, sair, pedir demissão. Aí fica 3 anos desempregado, desesperado. Decisão precipitada. Briguei com o pastor, aí depois Deus manda e fala assim, vai lá consertar com ele. Aí chega. O filho pródigo não pecou por sair de casa, querido. Ele pecou porque saiu fora da hora. Não toma decisão de sangue quente. Espera o sangue esfriar. Muitos querem sair da igreja sem autorização de Deus. Muitos querem começar um ministério que Deus até prometeu, mas sem a aprovação de Deus. Deus já falou comigo que eu tenho um ministério. Já falou comigo com a pastora Magda. E eu até acredito, já falei com ela. Você pode até chorar, mas eu até acredito que não é lagoinha. Até pela a nossa forma litúrgica de lidar com as coisas. Mas é no tempo de Deus. Muitos querem sair de casa sem autorização de Deus. Nós filhos normalmente achamos que nossos pais são mais lentos, que a visão deles é ultrapassada. Meu pai é quadrado. Cuidado, calma. Você sabia que precipitação é pecado? Provérbios 19:2 diz assim: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Pare, espere até que Deus lhe dê respostas. No deserto, o povo hebreu, quando a nuvem levantava do tabernáculo, era para o povo andar. Quando a nuvem abaixava, era para o povo parar. Se Deus lhe mandar andar, ande. Se Deus lhe mandar parar, pare. Se Deus lhe mandar assentar, não olha nem se tem cadeira, assente. Se Deus lhe mandar levantar, levante, mas em nome de Jesus, vai na direção de Deus. Sabe por quê? Isaías 55, 8 e 9. Sabe por quê? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Você não pode ir na direção que você quer. Quem entregou aqui a vida para Jesus, dá glória a Deus. Então olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: perdeu. Você não é mais dono do seu nariz. Você não decide para onde vai. Você tem dono. Mais do que isso, você tem Senhor. E o nosso Senhor tem planos específicos para a sua vida. Deixa Ele te reger. Ele é o maestro, você é o instrumento. Amém? Ore um pouco mais. Ore mais um pouco. Uma noite de oração pode representar todo o resto da sua vida. Vou repetir. Uma noite de oração pode representar todo o resto da sua vida. Quero concluir, mas antes de concluir, você nasceu no tempo certo para cumprir um propósito específico. Mas esse plano e propósito tem um tempo exato para se concretizar. Enquanto não se concretize, experimente e viva os sonhos de Deus, aonde Ele te colocou. Viver os sonhos de Deus não significa que você é o regente. Não queime etapas, viu, Jacó?
Conclusão: o tempo de Deus pode estar até aparentemente demorando para você, mas essa demora não pode mudar a sua disposição de realizar o plano que Ele te colocou para fazer. Agora, participar dos planos de Deus, às vezes, eu estou concluindo, às vezes implica em você entender o silêncio dele cá para nós. Venhamos e convenhamos, silêncio de Deus não é fácil de se aguentar. Ou é? É no tempo do silêncio que Ele está forjando o seu caráter. Agora, eu vou te explicar por que Deus se cala. Você nunca mais vai esquecer disso. Quando você digita o endereço no GPS, o GPS não vai falando com você? Vira à direita, você? Vira à esquerda, você? Mas você está numa estrada, o GPS cala. O que significa? Você está na direção certa, que não é para você virar nem para a direita e nem para a esquerda. Se Deus calou é porque não tem nova ordem. Se Deus calou é porque não tem novo comando. E glória a Deus, você está na direção certa. Deus não fala mais comigo, mas não tem para onde você virar, nem para a direita nem para a esquerda. Você está na direção certa. Ou o GPS continua te enchendo a paciência: você está na direção correta. Continua, você está indo na direção correta. É assim? Não é assim. Agora, é tão interessante que no tempo da aprovação, no tempo do silêncio, no tempo em que Deus não está falando nada com você, no tempo em que Deus não está te dando instruções, no tempo em que Deus não está falando absolutamente nada para você, Ele ainda te usa para falar com as outras pessoas. Eu estou passando uma aprovação, vamos traduzir para uma palavra mais confortável. Eu estou passando por uma aprovação e Deus não fala comigo, mas ainda me usa para falar com os outros. Deus não abre a porta de emprego para mim, mas me usa para arrumar emprego para os outros. Isso é ilógico. Gênesis capítulo 40, está lá José dentro da prisão, o maior silêncio. Deus não falava nada com José, mas usou José para falar com o padeiro, usou José para falar com o copeiro. O seu sonho, você vai ser enforcado, o seu, você vai voltar. Aí José tentando queimar a etapa, quer ver? Quando você chegar lá, fala com o faraó de mim, tá? Aí ele dando a de Jacó, fugindo, ele tinha que ter ouvido essa pregação, o quarto item, nós falamos dele. Querendo dar uma de Jacó, o copeiro mó, eu realizei seu sonho, eu revelei seu sonho, perdão. Vai lá e fala de faraó para mim, fala de mim para faraó. 2 anos se passaram, o copeiro esqueceu. Peraí, como é que alguém esquece de alguém que te revelou um sonho dizendo que você vai viver e que você vai ser bênção? Você guarda esse camarada o resto da vida, o copeiro esqueceu. Síndrome de esquecimento imediato. Passou 2 anos, faraó tem um sonho. Sonha com as vacas magras, as vacas, você conhece a história. Aí o copeiro fala assim: lembrei! Lembrou de quê, copeiro? Lembrei de um camarada lá na prisão. Escute, quando chegar a sua hora de sair da prisão, quando chegar da sua hora de sair da cadeia, quando chegar da sua hora de sair da provação, Deus vai levantar alguém para sonhar, alguém para te tirar. Tem o tempo certo, é na hora certa, é no tempo certo, é no tempo de Deus para a sua vida. Fique de pé no seu lugar, por gentileza. Os músicos podem tomar o seu lugar, mas continua ligado aqui. Agora, querido, quando você põe para mim Gênesis 39, versículo 2. Quando você imagina, se o copeiro lembra de José, ele não seria governador. Quando você escolhe viver os sonhos de Deus, quando você escolhe esperar, sabe qual é o resultado? Mas o Senhor era com José, e ele tornou-se próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Põe o verso 3 para mim também. Isso é quando você escolhe esperar. Mas no verso 3, ele diz assim:
Cadê o verso 3? Ele diz assim: e viu o seu senhor Faraó, que Deus era com ele, e que fazia prosperar em sua mão tudo quanto ele empreendia. Quando você escolhe esperar, quando você escolhe viver o tempo de Deus para a sua vida, o resultado é mais ou menos isso aí. Os planos de Deus para a sua vida, a vontade de Deus para a sua vida, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Mas você só vai conseguir viver os sonhos de Deus se você estiver em relacionamento com Ele. Você só vai conseguir participar dos sonhos dEle se você estiver em relacionamento com Ele. E é justamente isso que nós estamos precisando em nossos dias. Mas aí a gente sai do Kairos e volta para o Cronos. A gente alega falta de tempo. Quem quer que eu arrume o tempo para você aqui? Eu vou arrumar um tempo para você com Deus. Eu vou arrumar um tempo para você. Eu, Cássio. Pega suas redes sociais, seu WhatsApp, seu Facebook, seu Instagram, né? Porque ele é para estragar mesmo. Pega tudo isso. Tira 30% desse tempo. Eu estou dizendo 30. Só 30. Tira 30% desse tempo que você investe com isso. E fala assim: Senhor, eu quero investir esse tempo com o Senhor. E olha o tempo que eu te arrumei. Precisamos ser amigos e amigas de Deus. Precisamos ter comunhão com Deus. E comunhão com Deus não nasce da noite para o dia, não é repentinamente. Comunhão com Deus é um relacionamento contínuo. É todos os dias. É todos os dias. Senhor, qual o sonho do Senhor para a minha vida? Acorda de manhã: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje? O Senhor quer que eu não faça nada? Senhor, o que o Senhor quer da minha vida hoje? Eu quero viver os sonhos do Senhor, não os meus. Eu quero viver os projetos do Senhor, não os meus. Minha oração para você é que você consiga administrar a sua ansiedade, porque a má administração desse tempo está nos consumindo. Não conseguimos administrar o nosso tempo. Precisamos vencer a ansiedade, porque a ansiedade é amiga íntima da depressão. Amiga íntima. Precisamos vencê-la. Precisamos contê-la e compreender que há um tempo determinado para cada acontecimento na nossa vida. Espere o tempo, não force a porta, não queime etapas, não se utilize de atalhos, não escolha desvios, nem pense que o caminho curto te fará chegar mais rápido, pois ele pode te levar ao lugar errado, ou detalhe, pode até te levar no lugar certo, mas você não vai estar com o devido preparo. Não seja um abacate amadurecido dentro do forno. Fique no pé. O amadurecimento é melhor. Há um tempo para todo propósito debaixo dos céus. Mas esse tempo precisa ser maestrado, orquestrado, regido por aquele que não está sujeito ao tempo, o nosso Deus Altíssimo. Talvez você não tenha sido um administrador do seu tempo. Talvez você não tenha vivido o tempo de Deus para a sua vida. Talvez você até já queimou etapas e perdeu alguma bênção porque recebeu algo antes do tempo e não soube como administrar aquele algo. Isso acontece muito em casamento. Às vezes a gente não está preparado, não era a hora, mas a gente está tão desesperado, loucamente gritante pela carne, e a gente queima etapa e casa, depois divorcia, porque não era o tempo do casamento. Às vezes a gente está tão desesperado para exercer o ministério que nos unge pastor, a gente já quer assumir a igreja, mas não está preparado, fecha. Talvez você não está preparado ainda para que Deus tenha em você. Talvez você não tenha vivido os sonhos de Deus, mas hoje é uma noite de concerto de aliança com você e com Deus. Se você é essa pessoa que não tem vivido
que não se enquadrou com o que foi pregado aqui, sai do seu lugar, sem constrangimento nenhum. Senhor, eu quero rever o meu tempo. Se você quer fazer uma aliança hoje com Deus, de reaver o seu tempo, de reorganizar o seu tempo, de rever o seu tempo, mas só se você quer fazer essa aliança, porque às vezes você vai fazer essa aliança e vai sair daqui e vai se enfurnar novamente no WhatsApp, no Facebook, e vai esquecer dessa aliança. Mas se você quer fazer essa aliança, toda vez que você pegar no WhatsApp, no Facebook, você fala assim: Senhor, eu quero reger o meu tempo, readministrar o meu tempo. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Show. Enquanto isso, nós vamos ministrar mais uma canção. Se você sabe que o seu lugar é aqui à frente, venha, venha. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Senhor, eu quero rever o meu tempo. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Há um lugar, Senhor, eu quero aceitar os teus propósitos. Vem pra frente. esse lugar.
A hora que você saiu do seu lugar, você chegou aqui à frente e o anjo entregou isso nas suas mãos. Deus manda dizer para você que o tempo do preparo está chegando ao fim. E aquilo que Ele já selecionou na sua vida vai se cumprir, e vai se cumprir ainda esse ano. Ele manda te dizer, mas ainda nesse primeiro semestre vai se cumprir na sua vida. Ele te trouxe aqui para responder uma oração, para responder um clamor, para responder aquilo que você tem colocado diante dele. Senhor, é chegado o tempo, Senhor, é chegada a hora. Ele te trouxe aqui para te dizer, o tempo chegou na sua vida. Você não vai se conter diante do Senhor. Você vai se derramar na presença do Senhor e você vai conhecer lágrimas que seus olhos nunca conheceram como você vai conhecer. Ele manda dizer para você, o amor dele por você é profundo. Recebe em nome de Jesus. Você que está aqui à frente, faça assim com as suas mãos. Pai, em nome de Jesus. Essas pessoas estão aqui na frente porque estão dispostas a fazer uma aliança de tempo com o Senhor. E a aliança, meu Deus, feita, falada, dada, é palavra reunida, o Senhor vai cobrar. Então, meu Deus, capacita essas pessoas para cumprir essa aliança de tempo. Capacita essas pessoas, meu Deus, para cumprir aquilo que elas estão aqui diante do teu altar, comprometendo com o Senhor, que lhe darão um tempo diário, todos os dias, para o Senhor. Capacita eles, Pai, não deixe o inimigo desanimá-los. Não deixe o inimigo tirar a fé e fazer com que eles percam a motivação. Capacita eles agora, Espírito Santo de Deus, eu lhe peço, em nome de Jesus. Só para relembrar você que serve aqui no algum ministério, você que serve aqui no algum ministério,
terminar o culto agora. Quero ter um papo muito rápido com você ali na salinha. E dia 24, estaremos aqui, dia 24, sábado, 8h30 da manhã, no curso de evangelismo. Não falta. Sexta-feira, estaremos aqui 8 horas da noite para ir no monte. Amém? Faça assim com suas mãos, deixa eu te abençoar. Pai, em nome de Jesus, que esta palavra possa entrar no coração de cada um. Que de fato nós venhamos aqui entendendo, sair daqui entendendo o que o Senhor nos ensinou, o tempo que o Senhor nos ensinou, e que possamos viver os planos do Senhor sem quebrar etapas, para que possamos receber o melhor do Senhor, em nome de Jesus. Quarta-feira temos culto, quinta-feira a célula. Se você ainda não está na célula, faça assim, irmã Adriana, procura a irmã Adriana. Se você ainda não está numa célula, não fique fora da célula.